Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo inicial que você deve fazer quando adquirir um ferro de solda como este aqui, para assim fazer a soldagem de seus projetinhos de eletrônica. Observe o seguinte, que esse ferro aqui é de 40 watts, observa, e 220 volts. Aqui, pois, na minha região, a tensão da rede é de 220, mas você pode comprar de acordo com a tensão da sua cidade, por exemplo, de 110. Observe o seguinte também, que essa marca aqui é da Tramontina. Não estou ganhando nada com isso, mas é uma marca muito boa e muito eficaz de ferros de solda. Se você tiver interesse de adquirir algo parecido, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link para você assim adquirir aí de forma segura. Esse ferro de solda aqui, pessoal, é de 40 watts de potência. Aqui é interessante se você estiver iniciando na eletrônica ou tiver aí um conhecimento médio na eletrônica. É um ferro de solda muito robusto, muito leve e muito eficaz. Vamos abrir ele aqui. Dessa forma aqui, não tem segredo. Temos esse aqui, um manual de instrução. Observe aqui que recomenda utilizar o suporte assim que você estiver utilizando este ferro aqui. Temos aqui o suporte aqui do ferro de solda, que é um componente também essencial de segurança aí para o seu ferro de solda, ok? Temos aqui então o nosso ferro de solda da Tramontina. Muito bom, muito eficaz este ferro de solda aqui. A pegada dele é excelente. Observe que você para soldar é excelente. Eu só uso ferro de solda basicamente desse tipo aqui. Quando você comprar um ferro de solda novo como este daqui, você precisa seguir esses passos para assim proteger o seu ferro de solda e fazer com que esta ponta aqui dele tenha uma vida útil mais elevada. Nesse próximo passo, você vai pegar o estanho aqui de qualidade e vai enrolar na ponta do ferro de solda, desta forma aqui que eu estou fazendo. Isso aqui vai servir, pessoal, para que quando esse ferro venha aquecer, esse estanho venha derreter todo na ponta do ferro de solda, criando assim a primeira camada de proteção para este nosso ferro aqui de solda. Esse aqui vai servir para proteger esse ferro de solda aqui inicialmente contra a desta forma aqui. Quando você faz dessa forma aqui, ao aquecer vai derreter esse estanho e vai estanhar essa ponta inicialmente em todo o contorno aqui do ferro de solda. Isso aqui vai servir para proteger esse ferro de solda aqui contra a oxidação. Então observe, pessoal, que toda vez que você colocar aqui o ferro de solda inicialmente pela primeira vez na tomada, ele vai começar a sair fumaça aqui de dentro dele, e isto é normal. Observa que o estanho aqui derreteu, assim fazendo toda a proteção dele inicialmente. Para fazer a limpeza do seu ferro de solda, é essencial você ter dois utensílios como esse daqui, ou um ou outro, mas de preferencialmente os dois. Eu tenho esse daqui, uma esponja de latão. Essa aqui é essencial para você fazer a limpeza do seu ferro de solda sem ter o risco de dar choque térmico aqui na ponta dele. Pois se caso você dar choque térmico aqui nessa ponta aqui do seu ferro de solda, vai criar micro fissuras e isso pode comprometer o funcionamento adequado dele ao longo do tempo. Temos esse daqui, que é a esponja vegetal, também muito boa. Se você não tiver esse daqui, você pode usar uma esponja vegetal, bem baratinha também. Agora o segredo dela é você não deixar ela muito encharcada. Observe que ela está úmida, mas não está encharcada. Observe. Então dessa forma aqui você também pode utilizar para fazer a limpeza do seu ferro de solda. E para fazer a limpeza do seu ferro de solda, você vai pegar o seu ferro de solda e vai simplesmente colocar dentro aqui dessa esponja de latão e vai fazer esse movimento aqui. Observa. E assim você vai estar fazendo a limpeza do seu ferro de solda. Observa que eu estou. Observa que ele faz a limpeza dele sem dar o choque térmico. Isso aqui é essencial, pessoal. É essencial para sim proteger
o seu ferro de solda. Observe que a ponta dele fica bem brilhante. Ótimo para vir e soldar e evitar aquelas bolhas insuportáveis que o ferro de solda acaba fazendo. Então você pode vir e simplesmente passar ele aqui e assim fazendo a limpeza corretamente. O outro método é você pegar a esponja vegetal sem estar muito encharcada e passar girando dessa forma aqui. Você vai passando, girando dessa forma aqui. Observa, passando, girando, passando, girando, passando, girando, passando, girando. E dessa forma, a sua ponta de solda vai ficar totalmente limpa e estanhada. E outra dica, toda vez que você fez aqui o processo de soldagem dos seus projetos, você estanha a sua ponta do ferro de solda dessa forma aqui. Você estanha e guarda o seu ferro de solda com a ponta estanhada. Isso aqui é para proteger contra oxidação futura, ok? E quando você for utilizar novamente, ela vai estar com estanho aqui. Aí você vai deixar aquecer, vai vir e fazer a limpeza necessária e começar a fazer as suas soldagens aí. Então essa é a dica que eu dou para vocês quando você inicialmente comprar um ferro de solda novo como esse daqui, e evitar futuras dores de cabeça quando você pegar um ferro de solda que não estanha por conta de oxidações e sujeiras aqui na ponta, ok? Lembrando que eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link para você adquirir um ferro de ótima qualidade como esse daqui, um ferro de solda de 40 watts de potência, ideal para iniciante ou médio aí na eletrônica. E lembrando, se você não for inscrito aqui no canal Ardonive, se inscreva e assim você ficará por dentro de todo o conteúdo interessante que estarei trazendo aqui constantemente no canal Ardonive, o canal que é o laboratório da tecnologia. E você também pode deixar aí nos comentários alguma dica aí que você tem aí sobre o ferro de solda. Se você tiver uma dica melhor de fazer essas limpezas ou outros métodos também de estar protegendo esta ponta aqui contra oxidações futuras. Deixa aí no comentário aí que eu vou estar respondendo a todo mundo. Então, até a próxima!